tua virtude, o teu precioso e poderoso Espírito Santo. Toca mesmo, Senhor, nas nossas vidas e restaura os nossos corações, enchendo-nos com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, com a tua virtude, com o teu Espírito Santo. Ó Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, restaura e renova, Senhor, todos que vieram aqui nesta noite para buscar a tua face e a tua presença. Senhor, dá a tua bênção, dá a tua unção, a tua virtude, o teu Espírito, e que a glória do Senhor venha tocar, venha encher e venha fortalecer as nossas vidas e os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Dê a glória a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Graças a Deus, nós estamos numa noite da Santa Ceia, que vamos celebrar a ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice, porque assim nós fazemos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus possa abençoar todos aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa visitá-los e abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos da Web Gospel, todos aqueles que ouvem e participam, que Deus possa abençoar a vida do Lucas Martins, da Web Gospel, enfim, e todos os ouvintes, todos que participam da programação, que Deus possa abençoar-nos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, Deus fala com Samuel numa visão, amém? Vamos ler, vamos fazer a leitura, capítulo 3, de 1 Samuel, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque teu servo ouve. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Graças a Deus. Irmãos, eu estava orando a Deus e o Senhor me deu essa mensagem para que eu compartilhasse aqui nesta noite. Duas coisas que me chamou a atenção. Diz aqui que o jovem servia ao Senhor
perante Eli. E diz ainda que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Irmãos, isso é a coisa mais terrível que possa existir. Quando a palavra do Senhor se torna rara, quando o Senhor deixa de falar, quando o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra, ela é a palavra profética de Deus. A palavra é que nos ensina, a palavra é que nos exorta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos ensina, a palavra que nos capacita. É a palavra do Senhor que nos levanta e nos sustenta. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, Deus falando conosco, a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, e ouvimos a palavra do Senhor, e recebemos os ensinamentos do Senhor, nós devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar, porque se o Senhor está falando com a igreja, é porque Ele se faz presente no meio do seu povo. É a presença, não é a palavra de Deus simplesmente, mas é mais do que a palavra, é porque o próprio Deus é a palavra. E onde está a palavra do Senhor, aonde está a palavra de Deus, é porque o Deus da palavra está naquele lugar, é porque a presença dEle está naquele lugar. Então não era muito comum, não somente a palavra e as visões, mas não se era comum a presença de Deus, embora havia ali os homens sacerdotes, Eli, os seus filhos, pessoas que eram homens ungidos e consagrados para aquela obra, eram homens que tinham sido separados para receber a palavra do Senhor e enviar para as pessoas. Era aqueles responsáveis em estar diante do Senhor, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, alimentando as pessoas, dando às pessoas o ensinamento, a lei, os profetas, para ensinar as pessoas a andar na presença do Senhor, no caminho do Senhor, e não se desviar desse caminho nem para a esquerda e nem para a direita, mas justamente aqueles que deveriam estar recebendo a palavra lhes era rara. Aquele que tinha que receber a visão de Deus para compartilhar aquela visão com o povo, aquela visão era rara. Então o povo de Israel estava se corrompendo. Por quê? Porque faltava-lhes um profeta. Irmãos, eu quero dizer para vocês, Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque a ordem que Ele deu foi essa, que vocês saiam de Jerusalém e vão até os confins da terra, que vocês se esparramem por todas as partes, e por onde você passar, você deve semear, você deve colocar a mensagem, você deve colocar a palavra, você deve colocar no coração das pessoas a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. É o evangelho da pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. E como as pessoas ouvirão, se não lhes forem pregadas? E como lhes serão pregadas se ninguém for enviado? O que o Senhor quer? Que nós sejamos o quê? Enviados para quê? Para anunciar a palavra, para pregar o evangelho, para anunciar aos quatro cantos da terra que Jesus cura, salva, liberta, transforma, que Ele faz nova todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir e o mover de Deus? Se é Ele quem nos chama, é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos consola. Hoje a palavra que eu tenho aqui para a igreja é uma palavra de chamamento, de chamado. O Senhor não chama e nem escolhe pessoas que são capacitadas, mas o Senhor escolhe pessoas que são ungidas. Primeira coisa,
Samuel estava na presença de Eli, mas o Senhor estava reprovando o ministério de Eli. O Senhor estava reprovando o ministério dos filhos dele. O Senhor estava reprovando os sacerdotes, o ministério que os sacerdotes estavam executando. Mas Samuel, um jovem que estava servindo ao Senhor diante de Eli, ele estava diante de Eli, só que tem uma coisa: ele não estava se corrompendo. Ele via a corrupção, mas não se corrompia. Ele via as pessoas fazer a obra do Senhor de uma forma fraudulenta, enganosa, mentirosa. Mas mesmo assim, o que ele tinha? Ele tinha temor ao Senhor, andava na presença do Senhor, servia ao Senhor. E prova disso, a Bíblia diz que as vistas de Eli já estavam se escurecendo. Mas não somente escurecendo, porque muita idade, já estava ficando meio com catarata. Não, era mais do que isso. As suas vistas estavam escurecendo para que ele não visse a glória do Senhor, para que ele não ouvisse a palavra do Senhor. E a gente vê que Samuel, ele estava onde? Onde que ele fez a cama dele? A cama dele estava no templo do Senhor, próximo à arca. A arca da aliança representava a presença do Senhor. Onde que Samuel queria colocar a cama dele? Na presença do Senhor. Ele queria estar próximo do Senhor. Ele se aproximava do Senhor, enquanto que Eli, que deveria estar naquele lugar, estava num outro cômodo mais retirado. Com quem que Deus vai falar? Com aquele que está perto, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Quem buscava o Senhor? Samuel. Mas Samuel era profeta? Não. Samuel era sacerdote? Não. E o sacerdote? Ele estava distante. E os filhos dele estavam distantes. Mas Samuel estava próximo do Senhor, crescia na graça, dentro daquilo que a mãe dele prometeu para o Senhor, porque a sua mãe disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu ofereço ele a ti, Senhor. Eu prometo que esta criança, ela vai cumprir nela o voto de Nazireu, não vai passar navalha na sua cabeça. Os cabelos eram longos. O Nazireu não toma nada que tenha vinho, que nem sequer prova uma uva. Nazireu era uma pessoa separada e consagrada, única e exclusivamente para o Senhor. E quando aquele menino cresceu e a mãe dele disse: eu fiz um voto por você. E ele poderia rejeitar, dizia: mas como você escolheu, tomou decisão pela minha vida? Você, minha mãe, escolheu o que eu deveria ser, isso eu não quero ser. Mas quando a mãe contou a história, ele aceitou, ele recebeu aquele ministério, ele aceitou aquele chamado. Ele aceitou ser convocado, porque ele não estava sendo chamado nem convocado por um homem, mas pelo próprio Deus. Era um chamado para estar na presença do Senhor, e isso ele fazia. Ele buscava, ele orava, consagrava, santificava, ele cumpria, fazia cumprir o seu chamado e o seu ministério para o qual a sua mãe havia designado. Eu não deveria nem existir, porque ele poderia dizer: minha mãe era estéril, não podia gerar filhos. Mas num pedido que ela fez ao Senhor, ele respondeu a sua oração, porque ela não pediu somente um filho, ela pediu para o Senhor um profeta, um ministro, um sacerdote, porque dizia ela: se o Senhor me der este filho, eu oferecerei ele a ti, Senhor.
assim que o menino desmamar, eu trarei e oferecerei na tua casa, para que ele seja inteiramente, exclusivamente do Senhor. Aí estava o menino deitado. A palavra do Senhor é rara. A palavra do Senhor é rara, as visões são raras. Esse menino que nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, e nunca tinha conhecido o Senhor. E eu quero perguntar para você que está aqui hoje, você que me acompanha pela internet, você tem tido experiências profundas com o Senhor? Porque este Deus que falou com Samuel, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com todos nós. Ele fala com o seu povo, não somente na hora da mensagem, na hora da pregação, mas individualmente, particularmente. Dobra o seu joelho e começa a buscar a face do Senhor, para você ver como que Deus fala. Ele fala, Ele vai abrindo o seu entendimento, Ele vai mostrando coisas que você não sabia como funcionava. Você dizia, eu não sei como isso funciona, eu não sei como isso funciona, mas de repente aquilo começa a esclarecer no seu entendimento. Deus começa a mostrar, Deus começa a revelar, Deus começa a manifestar a sabedoria dEle para você, para mim, para nós, e nos fazer conhecedores da sua graça e da sua misericórdia. Samuel, ele ouviu. Agora tem uma coisa, irmãos. Samuel ouviu a sua voz, o seu nome. Eli não ouviu. Eli não ouviu barulho nenhum, ruído nenhum, mas ele levantou, e como ele servia ao Senhor, mas ele também estava ali para zelar do lugar. Ele sabia, reconhecia a autoridade, ele reconhecia o que era hierarquia, e ele estava ali, embora ele muitas vezes olhava ali e não concordava. Eu não concordo com os filhos de Eli, porque nem o Senhor concordava. Eu não concordo com o que Eli faz, porque Eli também não toma uma decisão. Mas assim mesmo, o que ele fazia? Ele respeitava. Ele respeitava a unção, respeitava o ministério de Eli. E quando ele ouve Samuel, ele levanta correndo e vai lá e diz, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, meu Senhor. O Senhor está precisando de alguma coisa? Está necessitando de alguma coisa? Ele disse, não. Mas o Senhor me chamou por quê? Eu não te chamei. Volta lá, deita, descansa. Acho que você sonhou. Ele volta, e ele deita na cama, e daqui a pouco ele ouve, Samuel, Samuel. E ele levanta correndo e fala, mas agora o Senhor me chamou. Eu ouvi a sua voz. Ele disse, eu não te chamei. Vai descansar. E ele volta, e pela terceira vez ele ouve o seu nome, e ele disse, mas eu tenho certeza que o Senhor me chamou. Então Eli, que conhecia o Senhor, que tinha tido experiências profundas com o Senhor, que já não era mais comum ouvir a voz do Senhor, e nem ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, ele disse assim, Samuel, quem está te chamando não sou eu, mas é o Senhor, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor está te chamando porque Ele quer falar com você. E quando você ouvir novamente o seu nome sendo chamado, não sou eu que estou te chamando, eu não estou te chamando e não vou te chamar, mas se você tornar a ouvir chamar o teu nome, você diz, não saia de lá, fique lá, sabe, irmãos? Eu quero dizer isso, para você ouvir a voz do Senhor, você não tem que estar correndo de um lado para o outro, porque o próprio Jesus disse assim, haverá dias que alguns vão dizer assim, Jesus está lá, vai todo mundo correndo lá, aí o outro fala, não é lá não, é aqui, e todo mundo volta correndo para cá, aí o outro grita, não, é do outro lado, porque quando Jesus viu aquela multidão correndo de um lado para o outro, Ele teve compaixão, sabe por quê?
Ele disse assim: parecem ovelhas desgarradas que não têm pastor. Porque a ovelha que tem pastor, ela anda no comando do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor e sendo pastoreada pelo seu pastor. Porque o Senhor Jesus não nos chama de um lado para o outro, mas quando Deus quer falar com cada um de nós, Ele fala e você não tem que se mover, não tem que sair do lugar, pelo contrário, você apenas tem que estar disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer. Porque muitas vezes nós gostaríamos de ouvir, ou queremos ouvir, aquilo que nós desejo ouvir, aquilo que eu quero ouvir, mas o Senhor deseja falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir, porque a palavra do Senhor, ela nos corrige, nos ensina, e ensinar às vezes é o quê? É aprender aquilo que nós fazemos errado, para que nós podemos aprender da maneira certa, aprender o que é certo, da maneira certa. Essa é a finalidade do Espírito Santo, da palavra do Senhor, nos ensinar, nos orientar, nos guiar, nos dirigir. Certa ocasião, quando o povo de Israel herdou a terra, o Senhor Deus falou com Josué, disse: Josué, filho de Nun, não temas, porque eu sou o teu Senhor. Assim como fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. E ele disse assim: você não faça aliança com os povos dessa terra. Se eles vierem fazer aliança contigo, não faça. Assim como eu fui, assim como eu falei, eu me revelei ao meu servo Moisés, agora eu farei isso com você. E chegou alguns homens e se apresentaram a Josué e disseram assim: Josué, nós gostaríamos de fazer uma aliança com você, o nosso povo com o seu povo. Ele disse: eu não posso fazer aliança com o povo dessa terra. Ele disse: mas nós não somos dessa terra, nós somos distantes. E Josué disse: como que eu vou saber se você é da terra distante ou se você é próximo? Ele disse: basta você ver o nosso cantil, está todo empoeirado, vazio. Olha que o nosso pão está duro, seco, velho, embolorado. Se nós fosse de perto, você acha que o nosso pão ia estar velho? Você acha que o nosso cantil ia estar vazio e todo cheio de poeira? Nós estamos todo empoeirados da viagem. E Josué usou a sua inteligência, e ele olhou e falou assim: faz sentido. Então nós vamos firmar hoje uma aliança. Nós vamos formar uma aliança com o seu povo, que nenhum mal vai acontecer contra vocês, nós não vamos fazer nada contra vocês. E quando aqueles homens viraram as costas e foram embora, chegou um mensageiro e disse assim: Josué, você fez aliança com esses homens? Ele falou: eu fiz. Josué, você não podia ter feito aliança com esses homens. Por que não? Porque eles são os nossos vizinhos aqui, é de terra próxima. O Senhor falou para nós não fazer aliança com ele. Ah, mas eu fiz porque eu vi a roupa dele empoeirada, eu vi o sapato dele, eu vi o cantil, eu vi o pão velho embolorado. Aí Josué se apresentou ao Senhor, disse: Senhor, o Senhor me perdoa porque eu cometi um erro. O Senhor me pediu para mim não fazer aliança com esse povo e eu fiz, Senhor. E o Senhor disse assim: sabe por que você errou, Josué? Porque em vez de você buscar a minha presença e ouvir a minha voz, se você tivesse me consultado, me buscado, eu ia falar contigo dizendo: não faça aliança com esses homens, porque eles estão mentindo. Mas você preferiu acreditar mais em pão velho, embolorado,
em cantil vazio, empoeirado, do que acreditar e confiar no seu Deus. Quando nós confiamos no Senhor, na sua palavra, quando nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração, quando Deus fala, Deus não engana, Deus não se engana, o Espírito do Senhor não se engana. Deus fala com o seu povo, e assim o Senhor falou com Samuel, e assim o Senhor deseja falar com cada um de nós. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de comunhão com Ele. E para nós termos uma vida de comunhão, nós temos que ter uma vida de renúncia, de conserto, de aliança, de temor. Para isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, conhecer a sua palavra e andar no seu caminho, agradar ao Senhor. Porque muitas vezes nós queremos nos agradar do Senhor, queremos que o Senhor faça-nos coisas que nos agrade. Eu me apresento diante do Senhor e falo: Senhor, eu estou precisando disso. Se o Senhor fizer, eu vou ser tão feliz. Se o Senhor fizer, eu vou ficar tão contente. Por favor, Senhor, faz isso. Assim a gente ora. A gente vem orar, a gente já traz uma lista. E a gente às vezes esquece até de adorar o Senhor, de exaltar, de engrandecer. Às vezes nós nos esquecemos de entrar na presença do Senhor, nos esquecemos de nos prostrar diante dEle, esquecemos de entregar a nossa adoração, o nosso louvor ao nosso Deus. Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Amar ao Senhor. Amar significa, a palavra de Deus fala assim: não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque o amor do mundo é inimizade a Deus. Nós podemos ter coisas desse mundo, trabalhamos aqui, vivemos aqui, conquistamos coisas aqui, mas nós devemos amar somente ao Senhor. Por quê? Porque amar significa viver para aquilo. Quando eu amo, eu vivo para aquilo. Se você amar o dinheiro, você só vive por dinheiro. Se você amar o trabalho, eu amo a minha profissão. Eu já vi pessoas que amam a profissão, eu amo a minha carreira. Ele amanhece, anoitece, sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada, ele vira quase 24 horas naquilo, ele sonha com aquilo, ele acorda com aquilo, ele dorme com aquilo, ele nem passeia, ele não faz nada, ele só respira aquilo, porque ele ama aquilo, e aquilo é a vida dele. Ele ama aquilo, e aquilo que a gente ama, a gente vive em função daquilo. E quando a gente ama o Senhor, a gente vai viver em função dele. Aí você pode trabalhar, mas amando o Senhor. Você pode passear amando o Senhor, estudar amando o Senhor. Você pode fazer muitas coisas amando o Senhor, porque amar a Ele significa viver para Ele, e o restante é acréscimo na nossa vida. E quando nós amamos o Senhor, o que acontece? Deus fala, Deus se revela, Deus se manifesta. Sabe que o Senhor está disposto a se revelar a nós. Sabe que o Senhor está disposto a se manifestar a nós. Quando Moisés subiu um monte, porque ele viu um fenômeno. Por que aquela árvore está queimando, está em chamas, e ela não se consome? Que fenômeno é esse? Queima, mas está tão bonita. Por que será? Eu nunca vi um fogo que não consome. Que fogo é esse? Que fogo é esse? E ele foi lá verificar, ele foi lá, viu por que esse fogo estava aceso e não consumia
aquele arbusto, aquela árvore, aquela sarça. Aí ele vai aproximando, e quando ele vai se aproximando, assim como Samuel, ele ouve o seu nome, Moisés, e ele se prostra, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, a terra agora é santa, porque a presença do Senhor santifica aquele lugar. Irmãos, quando nós temos a palavra do Senhor, nós temos a presença do Senhor, e quando nós temos a presença do Senhor, aquele lugar está santificado. Quando nós temos a presença do Senhor, significa que ali Ele se faz presente e santifica aquele lugar, e Ele se revela a nós, e Ele se manifesta a nós. E quando Moisés desceu aquele monte, ele não era mais a mesma pessoa, porque a Bíblia diz: o Senhor o revestiu de poderes. E quando o Senhor falou com Samuel, desse dia em diante, Samuel nunca mais foi a mesma pessoa. Por quê? Porque agora eis que o Senhor tem levantado, escolhido um homem para ser o novo sacerdote, para ser o profeta, para ser aquele que se apresenta diante de Deus e intercede pelo povo. E o Senhor fala, e ele chega diante do povo e diz: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. E o povo estremecia, porque ouvia a palavra do Senhor e a voz do Senhor através daquele homem. Sabe que o mundo está faltando, irmão? Estremecer quando ouvir a voz do Senhor e a palavra do Senhor através da sua vida, através da minha vida, através de cada um de nós. O mundo tem que ouvir falar de Jesus, e o mundo vai ouvir através de você, através de mim, através da sua vida, porque o Senhor está fazendo um chamado. O Senhor está chamando não os que estão longe, porque não pode ouvir, mas aqueles que estão perto, aqueles que estão à sua volta. Você que está aqui hoje e veio buscar a presença do Senhor e a palavra do Senhor, você que ligou a internet, está nos acompanhando, porque o Senhor está falando e você deseja ouvir a voz do Senhor, deseja ouvir a palavra de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor está falando, como o Senhor Deus falou com Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu irei. O Senhor quer saber quem vai por o Senhor? Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto a andar contigo. Eu estou disposto a levar a tua palavra. Eu estou disposto a ser profeta para esta nação. Eu estou disposto. Deus está procurando alguém que se coloca diante dele e diz assim: Senhor, eu quero ser o maior evangelista dessa cidade. Eu quero ser o maior ganhador de almas que essa cidade já conheceu. Não só a cidade, mas toda essa região. Ou talvez o Brasil, ou até o exterior. Porque o Senhor está buscando alguém para enviar. O Senhor está buscando profetas. O Senhor está buscando alguém que deseja estar próximo dele, para que ele possa revelar a sua palavra e colocar a palavra dele na boca de alguém, para que alguém seja profeta, boca de Deus para as nações. O Senhor está buscando alguém que esteja na sua presença, que busque a sua face, alguém que possa... Eu estou vendo muita coisa errada, eu estou vendo muita coisa, mas em vez da minha fé se abalar e se enfraquecer, eu tenho buscado mais a presença do meu Deus, eu tenho consagrado mais, eu tenho chegado mais perto da presença do Senhor.
Eu quero colocar a minha cama perto da presença do Senhor. Eu quero colocar a minha vida, estar mais próximo possível. Onde que ele morava? Dentro do templo do Senhor, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é a luz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para o meu caminho. É a luz que ilumina o mundo, a luz que ilumina as trevas. A palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo. E como que eu sou a luz do mundo? Quando a palavra do Senhor está em meu coração. Quando a palavra do Senhor estiver em meu coração, eu sou a luz. Não porque eu sou bonzinho. A partir de hoje eu vou ser a luz, sabe por quê? Porque eu vou ser bonzinho, e a minha bondade vai brilhar. O meu bom comportamento vai brilhar. O meu esforço, os meus sacrifícios vão brilhar. Não. Mas quando eu me aproximo do Senhor, e ouço a voz do Senhor, e ouço a palavra do Senhor, e ouço aquilo que Ele tem para me dizer, e ouço aquilo que o Senhor deseja falar na minha vida. Irmãos, eu quero encerrar. Versículo 11: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Eis que eu quero fazer algo novo em Israel. Eis que eu quero fazer algo novo em meio do meu povo. Irmãos, aquilo que o Senhor quer fazer é muito mais além daquilo que nós pensamos, e até além daquilo que nós pedimos. Aquilo que você pede, quando você vai pedir alguma coisa, o Senhor dá abundantemente mais. Nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, que quando a gente chega diante de Deus, a gente pede cada coisa que às vezes Deus dá até risada. Fala assim: mesma coisa de você chegar num açougueiro e você fala assim: tem colchão mole? Tem. Dá aí umas 2 gramas. Ele vai regalar o olho e vai: quanto você quer? 2. Mas 2? Se eu for cortar 2 gramas, é capaz de eu cortar o meu dedo, porque é tão pequeno, não dá para cortar 2 gramas. É insignificante isso que você está pedindo, é irrelevante. E às vezes nós achamos que aquilo que eu preciso, eu vou pedir ao Senhor. A gente pede uma coisa tão pequena, mas porque a gente pede dentro do quê? Dentro do nosso mundo, dentro da nossa mente, da nossa cabeça. E aquilo que o Senhor tem para fazer é muito mais além. Muito mais além. Reinhard Bonnke foi na África iniciar um ministério. Ele orou ao Senhor, disse: Senhor, eu quero ir na África, e eu quero ganhar para ti 100 milhões de pessoas. Teve gente que riu dele. Eu quero ser um evangelista, e eu quero, o meu alvo, eu quero alcançar 100 milhões de pessoas, ganhar 100 milhões de almas para ti. E muita gente riu. Falou: esse homem está brincando, ele nem sabe o que é 100 milhões de almas. Ele falou: eu sei muito bem. Recentemente no site dele escreveu: já ganhei 52 milhões de almas na África. Só está faltando
48 milhões. Ele diz, mas em cada reunião que nós fazemos, o número de convertidos aumenta. O número de convertidos aumenta. Trazem pessoas acorrentadas para ele. Pessoas acorrentadas, porque são pessoas que têm problema mental. Que nem aquele endemoniado gadareno lá, que tinha que prender em corrente. E traz em correntes, e ele com alicate vai quebrando as correntes. Para libertar as pessoas que chegaram com problema mental, mas foram curadas pelo poder de Deus. Porque ele diz, sou Jesus que eu prego. Pode trazer cego, surdo, paralítico, pessoas com problema mental, pode trazer gente, porque Jesus liberta, transforma, cura, salva, transforma e faz nova todas as coisas. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmão, nós temos convicção das coisas. Nós temos convicção do Deus que nós cremos e do Deus que nós servimos. Ontem passou uma matéria, uma reportagem na Rede TV da Igreja Assembleia de Deus. Não sei se os irmãos assistiram. A enchente que deu no Amazonas. Encheu de água, mas tem tanta água, que para entrar no templo, o missionário agora entra com barco. Vai remando e entraram dentro do templo, remando, porque tem muita água dentro. Entraram e tudo, o púlpito, encostado lá, pendurado lá, escrito Jesus, as cadeiras empilhadas, a casa do missionário que está lá, fizeram um tabuado e as coisas dele estão tudo em cima da água, as pessoas perderam tudo. As pessoas disseram, nós perdemos tudo, a nossa casa ficou debaixo d'água, tem casa que está quase para o teto. E disse, nós perdemos tudo, perdemos a nossa roupa, perdemos nossos móveis, perdemos tudo que a gente tem, porque o rio Solimões cresceu demais, as águas inundou tudo. Nós vivemos da plantação, da lavoura, da agricultura, e aquilo, o rio levou tudo, acabou tudo, nós não temos uma verdura, nós não temos nada para nós comermos. Não temos nada para nós comermos. E disse assim, e agora? E a obra parou, como que está? Ele disse, não, ainda estamos evangelizando, ainda estamos anunciando a palavra. E uma irmã, quando entrevistou ela disse assim, nós não podemos parar, porque o Senhor tem feito tanto por nós, que nós não podemos deixar de viver por Ele, porque Deus é bom demais. E eu estava pensando, disse, meu Deus, que fé é essa? Porque às vezes achamos que temos tanta fé, mas alguma coisa que não dá certo na nossa vida, nós já estamos até pensando em desistir da fé. Estamos até pensando em parar no meio do caminho. Estamos pensando em parar. E ali as pessoas estão tão desejosas em servir o Senhor, mesmo vendo a casa debaixo d'água, mesmo vendo que não tem nada mais, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem mais nada. E eles ainda dizem, esse Deus é bom demais. Ele salvou a minha alma. Deus enviou o seu Filho, morreu por mim na cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue, Ele me comprou. Esse Deus fez tanto por mim. Ainda que o rio encheu, essa enchente é grande, mas as vidas ainda precisam ser alcançadas e tem que ser salva pelo sangue de Jesus Cristo. Não podemos parar. Se a igreja está inundada, não podemos fazer reunião, nós vamos até eles, oramos por eles, pregamos a eles, porque nós amamos esse povo e queremos anunciar a salvação para eles. Se não tem templo, nós pregamos sem templo. Pode faltar o templo, pode faltar comida, pode faltar o chão, mas não faltarão os céus para abrir sobre o povo e derramar a glória dele, a presença dele, o Espírito dele. Só pessoas que ouvem a Deus, que recebem a palavra de Deus e ouvem a voz do Senhor, é que tem a convicção daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós pregávamos hoje na escola dominical, não importa o que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, pode ser de tribulação, de luta, mas se você olhar para o seu futuro, olhar para frente, você vai ver a sua vitória, porque
porque o Senhor está contigo e a vitória Ele te dará. Permaneça no meio da luta, da tempestade, no meio das tribulações. A palavra do Senhor é rara, as visões são escassas, então as coisas ficaram difíceis. Mas ainda que você esteja no meio da tormenta, da tribulação, da perseguição, mas se você ouve a voz do Senhor, se você ouve a palavra do Senhor, e quando você diz, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma tempestade, por uma tribulação, e você põe o seu joelho no chão, e você ouve, não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Não temas e nem te apavores, porque eu te conduzo pelo teu caminho, e te dou a minha vitória. Daniel orou, Senhor, que venha a cova dos leões, e venham os leões famintos. E aí, ainda tem vida? Ainda tem alguém respirando aí embaixo? E ele grita lá, o Deus que eu sirvo está aqui presente. E os leões estão à minha volta, estão deitados, estão repousando, estão dormindo. Eles não fizeram nada para mim, porque o meu Deus fechou a boca desses leões. E na fornalha ardente 7 vezes mais, lance esses homens dentro. Quem jogou morreu, porque não aguentou o calor. Mas o rei disse, por que nós jogamos 3 e existem 4 que passeiam na fornalha? Eu não entendo por que nós amarramos eles e eles andam livres, sem estar amarrados. E não entendo porque nenhum fio de cabelo deles queimou, e nem as suas vestes, e nem eles foram tocados pelas chamas. E a pergunta que não quer se calar, e por que tinha 4 passeando lá dentro, e agora quando sai só saiu 3? Porque o quarto não entrou e não saiu, mas ele esteve lá dentro junto com os 3 o tempo todo. Irmãos, onde tem a palavra, tem a presença. Onde tem a visão, a profecia, a palavra do Senhor, tem a presença de Deus. E onde tem a presença do Senhor, não falta nada. Por isso que o rei Davi disse, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Vamos colocar de pé, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, vamos anunciar às nações. Agora nós somos boca de Deus, profeta do Senhor para as nações. Feche os seus olhos. Gostaria de chamar os nossos irmãos obreiros, por favor, vem aqui à frente. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, Deus poderoso. Senhor, Samuel teve uma experiência tremenda contigo, porque ele conheceu o Senhor, porque Samuel conheceu o Senhor e a sua palavra. E este povo agora, Senhor, possa ouvir a tua palavra e possa te conhecer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que nos acompanha pela internet, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada coração, Senhor. Fala com eles, ó Pai. Fala, Senhor, que a tua presença esteja com eles, esteja no coração de cada um, Senhor. Por onde quer que eles passem, a tua glória venha se manifestar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu graças, e disse, comei e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue que é derramado por vós. Nós vamos, você que vai participar, segure o pão, segure o cálice, nós vamos participar todos juntos. O Senhor tem chamado, o Senhor chama, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Antes de eu vir para cá, eu estava no Novo Ventre, a palavra que o Senhor deu,
que o Senhor trata cada um de nós, o Senhor nos trata diferente. O Senhor não trata por série, porque dizia eu, primeiramente, somos 7 bilhões de habitantes no planeta, e cada um de nós temos uma pressão digital diferente. E os que já nasceram e já morreram também tiveram, e os que estão nascendo agora têm, porque para cada um é um. E eu tinha meditado a palavra que o Senhor diz assim, que Ele não nos permitirá que as nossas tribulações sejam mais do que nós podemos suportar. Esse Deus é tão misericordioso que Ele não trata em série, Ele lida com cada um de nós diferente. Cada um de nós, Ele não coloca 1 grama a mais daquilo que você pode suportar. E se você está passando por alguma situação, porque o Senhor sabe que você pode suportar, você consegue, você pode. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não tenha medo, porque Ele é o teu Deus, e o Senhor é contigo por onde quer que tu fores. Ouça a palavra do Senhor, e o Senhor estará dizendo: não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que tu fores. Não te apavores, porque eu sou teu Deus. Amém. Que Deus possa abençoar todos que nos acompanham pela internet, todos que nos acompanham a cada instante, tem orado por nós, tem intercedido, tem nos abençoado, juntamente, orando, juntamente conosco, participando, juntamente conosco. Não temas, porque eu te ajudo, não te apavores, porque eu sou teu Deus. Amém. Irmãos, todos estão no poder do pão, do cálice. Amém. Todos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus maravilhoso e poderoso, estende agora, Senhor, as tuas mãos e consagra agora, Senhor, este cálice, este pão, este alimento. Ó meu Deus, porque na noite que o Senhor foi traído, o Senhor partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E nós queremos comer nesta noite, nos alimentarmos da comunhão com o Senhor, da presença do Senhor, do Espírito do Senhor. Meu Deus, não queremos ser como aquele sacerdote que não podia ouvir a tua voz. Não queremos ser como aqueles sacerdotes que estavam longe do Senhor, mas que nós possamos ser nesta noite como este jovem, como Samuel, que estava próximo do Senhor e pôde ouvir a tua voz e pôde receber a tua palavra. O Senhor está dizendo: eu tenho algo novo para fazer, e quando os moradores ouvirem, tinirão os seus ouvidos. E o Senhor quer falar, e o Senhor está buscando alguém que se dispõe a ser profeta, boca de Deus para as nações. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos agora e consagra, Pai, que nós queremos comer da comunhão com o teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, em nome de Jesus, Ele diz: fazei isso em memória de mim. Coma deste pão, em nome de Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos. Nós cremos, Senhor, na tua palavra.
Nós cremos, Senhor, que Tu tens grandes coisas para fazer nesse lugar, para fazer, Senhor, na vida do Teu povo. Então, Senhor, unge agora cada vida, transforma e move a unção do Teu Espírito, sustentando e fortalecendo a cada vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és santo. Ó meu Pai, Tua palavra diz que semelhantemente o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Senhor, nós Te adoramos, Te agradecemos, Senhor, pelo Teu fluir nas nossas vidas, pela Tua presença que enche o nosso coração nesta noite. Senhor, nós clamamos a Ti. Vem consagrar agora, Senhor, este cálice. Esse cálice é o Novo Testamento do Teu sangue. Senhor, nós queremos ter a nossa vida na Tua presença. Oh, Senhor, que o Teu sangue venha nos fortalecer nesta noite, para vivermos uma vida de fidelidade, de santidade na Tua presença, Senhor. E nós possamos Te agradar todos os dias da nossa vida, Senhor, e Te servir com todo o nosso amor, Te servir, Senhor, da Tua vontade, não da nossa vontade, Senhor. Nós queremos estar prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua voz falando conosco. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Oh, Senhor, fortaleça a nossa vida, o nosso coração, fortalece a Tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Por favor, em nome do Senhor Jesus, beba desse cálice. Em nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, santo, Deus em cuja presença nós estamos. Vem agora, Senhor, e derrama o Teu poder, derrama a Tua unção, Senhor, e dá vitória para o Teu povo, Senhor. Resplandece sobre cada vida a Tua unção, o Teu poder. Cura nesta noite os doentes, os enfermos, os necessitados e todos aqueles que precisam da Tua bênção e da Tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos somente recolher os cálices. Terça-feira nós temos uma reunião abençoada. Venha buscar a vitória. Venha buscar a bênção do Senhor na sua vida. Ontem à noite, durante o dia, nós tivemos guerreiros em oração, desde as 8 horas da manhã até as 16 horas. Foi uma bênção de Deus. Muitas pessoas passaram por aqui orando, clamando ao Senhor. 8 horas de oração sem interrupção. Sem interrupção. Foi bênção do Senhor. E com certeza sentimos a unção de Deus e o poder de Deus. Irmãos, Deus tem algo novo para fazer na minha vida, na sua vida. O Senhor está chamando. Antes de eu encerrar a reunião lá no Novo Venzio, eu falei, quero falar aqui também. O Senhor está chamando, como chamou Samuel. E todos aqueles que sentem um chamado de Deus, devem nos procurar, porque o Senhor Jesus disse: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. O Senhor quer usar, quer capacitar. Eu não posso fazer essa obra sozinho, e sozinho também a obra não caminha. Precisamos, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E o Senhor quer que você seja em potencial usado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Irmãos, o Senhor é digno e merecedor de todo o nosso louvor. Eu faço um apelo para que todos dediquem as suas vidas, lendo a palavra, orando, consagrando a sua vida, santificando a sua vida a Deus,
jejuando, orando, buscando o Senhor. Não desanime. Cada dia chegue mais próximo do Senhor, mais perto do Senhor, como fez Samuel. E o Senhor vai se revelar e vai manifestar o poder dele na sua vida. Amém. Vamos encerrar. Estamos abençoados, estamos tocados pela unção do Espírito Santo de Deus, e com certeza você vai iniciar uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana que a manifestação e a revelação do Senhor estará na sua vida e no seu coração. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.